Hey guys! Hoje nós vamos falar sobre a diferença do uso entre some, any e no. Eu quero explicar o some, any e o no, primeiro, de uma maneira bem simples e bem objetiva. Depois a gente vai elaborar um pouquinho mais. Basicamente, é assim, ó. O some, que vai significar sempre algum ou alguma, a gente vai utilizar em frases afirmativas. Por exemplo, eu comprei alguns livros. I bought some books. Some books are very special, Ryan. O N pode ser utilizado em frases afirmativas, negativas e interrogativas, mas em cada uma delas ele vai ter um significado diferente. Por exemplo, o N, na afirmativa, ele sempre vai querer dizer qualquer. Por exemplo, eu quero ler qualquer livro. I want to read any books. Through any phone, any device, any television. Quando o N for utilizado na negativa, ele sempre vai dar a ideia de nenhum. Por exemplo, eu não tenho nenhum dinheiro. I don't have any money. Charlie doesn't have any money. E o N numa pergunta, normalmente a gente vai utilizar quando ele quer dizer algum. Lembrando que o some também pode significar algum, mas somente na afirmativa. Então, na pergunta, quando a gente quiser utilizar algum, vai ser o N. Por exemplo, você precisa de alguma ajuda? Do you need any help? Need any help? Oh, sure. Agora sobre o no. O no, ele também significa nenhum, assim como o N na negativa. A única diferença é que quando a gente fala o no, a gente vai utilizar ele numa frase afirmativa. Isso, para os alunos brasileiros, né, para os falantes do português, é uma coisa meio estranha, porque no português isso não existe. Quando a gente usa a palavra nenhum em português, ela é sempre utilizada numa frase na negativa. Em inglês, não. Em inglês, eles têm essas duas opções. A gente pode falar na frase negativa, utilizando o any, ou na frase afirmativa, utilizando o no. Por exemplo, o exemplo que eu falei antes, eu não tenho nenhum dinheiro. I don't have any money, mas eu também poderia falar I have no money. O significado é o mesmo. A única diferença é que, utilizando o no numa frase afirmativa, a gente está dando um pouco mais de ênfase. Só isso. I have no country. I have no home. I have no idea. Faz tempo que não aparece, gato. Dá oi pra galerinha. Hello, guys. Yay. Miau, miau. Essa diferença entre o some, any e o no se mantém em todas as palavras que a gente utiliza o início com some, any e no. Por exemplo, something, somebody, anything, anybody, nothing, nobody. E uma observação importante, utilizando o some, que sempre vai significar algum ou alguma, a gente pode utilizar em algumas perguntas específicas. Normalmente, quando a gente está oferecendo alguma coisa para alguém. Por exemplo, você gostaria de algum café? Would you like some coffee? Would you like some coffee? Em português, a gente não usaria normalmente o algum. Em português é muito comum a gente falar um ou uma, nesse caso. Você gostaria de um café, mas em inglês, quando a gente está oferecendo alguma coisa, é muito comum utilizar o some. Então, recapitulando, o some, somente utilizado em frases afirmativas ou algumas perguntas, quando a gente está oferecendo alguma coisa, significa sempre algum ou alguma. O any pode ser utilizado em frases afirmativas, negativas e interrogativas, mas em cada uma ele tem um sentido diferente. Na afirmativa, qualquer, na negativa, nenhum e na pergunta, algum. E o no sempre significa nenhum e sempre utilizado em frases afirmativas. Uma observação importante, o que eu falei para o algum, alguma, qualquer, isso vale tanto no singular quanto no plural. Se você ainda tem alguma dúvida, if you have any questions, você pode deixar algumas perguntas aqui nos comentários. Some questions, que futuramente eu vou selecionar algumas dessas perguntas, some questions, para responder em um próximo vídeo. A qualquer momento, anytime. Deixa o like, compartilha esse vídeo com alguns amigos, some friends. Se inscreve no canal, ative o sininho para receber mais conteúdos como esse. Thank you very much and see you next week. Bye bye.